Amigos ou rivais? A relação competitiva entre os artistas, difundida pelas revistas e programas de fofocas, é verdade. Hoje é dia de analisar alguns casos em 5 coisas sobre artistas rivais. Olá, bem-vindos à LTV, eu sou o Léo Cordeiro e o assunto de hoje é rivalidade entre alguns artistas, ou melhor, vamos analisar alguns casos para saber se isso é real. E antes de entrar nesse assunto, eu quero falar sobre dicotomia. Eu disse dicotomia. Você já deve conhecer essa palavra. Dicotomia é aquela divisão entre elementos, por exemplo, o lado escuro e o lado claro de um planeta, ou pode ser também uma falácia, uma falsa dicotomia, que é um ponto de visão sobre um mesmo objeto ou sobre uma mesma pessoa, como por exemplo, amigo e inimigo. E é nesse aspecto sobre essa falsa dicotomia que nós pecamos muito, porque do meu ponto de vista é algo muito infantil, é um comportamento muito infantilizado, porque nós sofremos essa influência desde que somos crianças através dos desenhos animados, e isso continua na nossa vida adulta, nas séries de TV, nas telenovelas, nos filmes, mas na vida real eu penso que deveria ser diferente, porque nós não precisamos alimentar uma inimizade de uma pessoa, nós não precisamos ser tão extremistas assim. A gente pode, através de uma boa conversação, resolver as coisas e se não gostamos de algo, basta simplesmente ignorar. Agora, dentro do meio artístico, isso é muito utilizado para vender revistas, para vender notícias. E muitos sites, muitos veículos de comunicação, sejam sites, TVs ou revistas, gostam de gerar essa intriga entre alguns artistas para chamar mais atenção e para vender mais notícia, mesmo que essas notícias sejam falsas. Algumas vezes, não muito raro, os próprios artistas usam desse artifício para aparecerem mais na mídia, ou porque é um personagem que, por alguma situação, exigia que fizessem isso, ou seria bem, caía bem que fizessem isso, como por exemplo aquele programa antigo do SBT, o Show de Calouros, que o Silvio Santos apresentava e tinha uma bancada cheia de artistas. Dessa bancada saiu, por exemplo, a Mara Maravilha, que quando estreou naquele programa ainda era uma adolescente, super jovenzinha. Tinha também a Flor. E a Sônia Lima. E essas duas faziam papel de inimigas, viviam se alfinetando, viviam entrando em conflitos e às vezes Mara Maravilha entrava entre elas. E aquela troca de alfinetadas, depois de algum tempo, a Flor e a Sônia Lima acabaram dizendo que era mentira, que as duas apenas representavam. Já quanto a Mara Maravilha, talvez pela sua inexperiência, pela sua imaturidade, era de verdade. Veja agora então outros 5 casos de pessoas envolvidas e as suas reações a respeito. Apresentadores infantis. Existe uma certa rivalidade entre algumas apresentadoras, entre alguns apresentadores, que também pode ser apenas fruto da mídia. Em alguns casos a gente, ao menos eu, não tem uma resposta, não ouvi da parte das duas, pelo menos, a negação de que isso seja verdade, como por exemplo Eliana e Jaqueline, que dizem que as duas não são muito bem amigas, não são nada amigas talvez, porque houve aquele probleminha lá quando a Eliana saiu do SBT e foi para Record e a Jaqueline assumiu o lugar dela no Bom Dia e Companhia, enfim, uma não tem culpa da outra, mas gerou aquele burburinho de que as duas não se davam bem. Eu queria dar um beijo na Jaqueline aqui. Bom dia, Jana. Aí, as louras maravilhosas. Bom dia, costume, enriquecem a televisão, né? Obrigada. Um pouco antes delas, a Xuxa e a Maria Angélica já tinham passado por isso. Acho que muitas coisas as pessoas falaram. Muitas coisas falaram para ela que eu falei. Muitas coisas falaram para mim que ela poderia ter dito ou que falou. Mas uma das coisas que nós falamos foi o seguinte. Ela disse, eu não acredito, ou não acreditava, nem acreditei que você poderia ter dito alguma coisa desagradável de mim. E eu disse para ela, eu não poderia dizer uma coisa desagradável porque eu não tenho nada para não gostar de você. Entendeu? Eu não posso desgostar de uma pessoa que nunca fez nada de mal para mim. Apesar de Mara estar no show apesar de Mara ir no show da Xuxa, ir no Clube da Criança, de Angélica também ter ido no Show Maravilha, ido no show da Xuxa, só a Xuxa que não foi no programa das duas, mas estavam sempre se encontrando, ainda assim tinha muita fofoca dizendo que elas eram inimigas, que elas não se davam muito bem. Imagina, nunca.
Nunca. Por que saiu isso? Vamos tentar imaginar o que aconteceu. Deixa eu falar uma coisa, assim. O momento, o lugar da nossa vida que alguém falou isso. Imagina, porque a gente era sucesso total. E isso sobrava até para os ajudantes de palco, como as Paquitas e a Angeliquetes, que se difundia uma rivalidade entre elas, entre os angélicos, entre os marotos e os paquitos, o que não é verdade, pelo menos a parte dos rapazes. Os marotos, em 2016, se não me engano, numa reunião que fizeram, chegaram a conversar, a falar sobre isso, que na época eles se reuniam para jogar futebol juntos e até namorar. Vanessa Camargo e Sandy Leá. Bem, aqui o que aconteceu é que as duas têm algumas coisas em comum e por causa dessa coisa em comum se gerou então esses burburinhos, essas fofocas de que as duas eram rivais. Começa pelo fato de Sandy ser filha de um grande cantor, de um cantor muito famoso, que faz dupla com seu irmão, Chororó, junto com o Chitãozinho. E Vanessa Camargo também é filha de um cantor muito famoso, o Zé de Camargo, que faz também dupla com seu irmão, Luciano. Mas as coisas em comum, o que existe de igual entre elas, acaba por aí. Porque em termos de carreira profissional, as duas são diferentes. O estilo musical que Sandy fazia antes de se separar do seu irmão, de Júnior, antes de desfazer a dupla, era muito diferente do estilo musical que Vanessa fazia quando começou a cantar. E Vanessa Camargo já falou mais de uma vez que sempre foi muito fã de Sandy, que as duas inclusive eram amigas. Fiz foto no camarim. Aí eu lembro que eu tava saindo e eu tinha o cabelo comprido igual o dela, assim, preto. Aí eu saí no carro e as meninas, a Sandy, eu fiquei dando tchau assim, ó. Fingindo. E eu tenho essa foto novinha, eu, minha irmã, o Júnior e ela, a gente magrelinho. E as duas deram um presente para os fãs das duas, em uma aparição que Vanessa fez no show de Sandy e que Sandy a chamou para cantar com ela no palco. Não senti saudade de você e até mentira. Fingi que sou feliz, mas o amor não deixa. Mas o amor não deixa. Adriane Galisteu e Luciana Gimenez, o estupim de todas as fofocas, de toda a rivalidade construída entre elas pelas revistas, a ponto de dizer que se existia um evento e que as duas fossem convidadas, a organização do evento trabalhava de uma forma que elas não se encontrassem e que não usassem a mesma porta para que não ocorresse um encontro entre as duas. Isso começou na Rede TV, quando Adriane Galisteu apresentava o Super Pop. Adriane Galisteu estreou a Rede TV, estreou o programa Super Pop e depois de um tempo ela foi para a Rede Record. Deixou a Rede TV a ver navios e a emissora teve que correr atrás de uma outra apresentadora e deu certo de a Luciana Gimenez assumir o microfone, assumir o programa. Desde então, começou a se espalhar essa notícia de que as duas não eram amigas, que as duas não podiam estar no mesmo ambiente juntas, até que ambas estiveram no Teleton, promovido pelo SBT, e chegaram a trocar um selinho. Hebe Camargo, vamos cumprir a promessa, é no meio do palco, aqui no meio dessa... Pronto, aqui. Você não tem bafo. Calma, né? calma. Assim liga, meu. Calma. E se eu gostar? Ih, ai, problema é seu. É uma loura e uma morena. Obrigada, Brasil. Boa noite, continue ligando. Selamos a nossa amizade, Luciana Gimenez, aqui no SBT. Na verdade, a gente se conheceu há pouquíssimo tempo atrás. Eu gosto. E agora vamos passar a te assistir, você também. Então, e por uma boa causa, vamos lá. E depois desse selinho, a Luciana Gimenez foi a responsável por limpar a imagem, por limpar o nome da Adriane Galisteu e levá-la outra vez até a Rede TV. Desde que ela tinha saído às pressas, parece que na época não tinha ainda nem vencido o contrato, ou venceu e ela tinha negociado com Record às escondidas. Então, você me chama que eu vou com o maior prazer. Claro, dia 1º de dezembro estaremos juntas, Se então. eu puder, eu vou com o maior prazer. Fausto Silva e Gugu Liberato. Os dois faziam um programa no sábado à noite, quando se encontraram pela primeira vez. Faustão fazia o programa Perdidos na Noite na Band e o Gugu fazia o Viva a Noite no SBT. Quando o Gugu foi pela primeira vez no programa do Faustão, talvez seja a primeira vez, não sou certo disso, mas foi. Na verdade, então você começou já na área de produção e depois passou a ser apresentador? Eu sempre fiz produção, escrevia parte do programa Silvio Santos. E depois os dois ficaram muito famosos e tiveram muito sucesso nos domingos, quando faziam um programa que batiam de frente e eram concorrentes diretos.
E Faustão perdia sistematicamente para o Gugu nessa guerra pela audiência, e teve uma vez até que o Gugu brincou, parafraseando o próprio Faustão, dizendo que quem sabia fazia ao vivo, quem sabe faz ao vivo, porque Faustão teve que apelar para a edição dos programas, teve que apelar pela gravação antecipada para poder concorrer um pouco mais com o Gugu Liberato. Mas os dois chegaram a se encontrar, chegaram a entrar um no programa do outro, num link ao vivo, promovido pela Nestlé. Ao contrário do que muita gente até gostaria, nós somos concorrentes, jamais fomos inimigos, muito pelo contrário. Por isso a gente está muito feliz, porque afinal de contas é uma oportunidade, não, Gugu, da gente demonstrar para todo o Brasil que só a união, a solidariedade é que pode levar esse país ao caminho que ele merece, é ou não? Sem dúvida. Olha, Faustão, eu acho que o Brasil inteiro nunca imaginou, inclusive, um momento como esse. Você juntos e ao vivo em pleno Domingão. Isso mesmo, e agora a galera do Domingão, olha aí. E as inimigas mais recentes e que tiveram essa inimizade mais curta também foi Joelma e Tabata. Joelma, depois que saiu da banda Calypso, investiu em sua carreira solo, e em seu lugar na banda Calypso entrou a cantora Tabata Mendes. Já quando ela entrou, começou todo esse burburinho de que as duas não se davam bem e que, de uma certa forma, se tornaram inimigas. Mas as duas também trataram de colocar um ponto final, esclarecer as coisas tão rápido quanto as coisas aconteceram entre elas, porque Tabata saiu do grupo da banda cerca de 3 meses depois que entrou, ou seja, fez uma passagem relâmpago. Meu discurso é sempre o mesmo, né? O que predomina é a minha verdade neste aspecto, que eu sempre ressalto que admiro muito ela. Eu acho que ela acertou na música, foi abençoada, tem tudo para dar certo e vai dar certo, já deu certo. E numa das apresentações de Joelma, na cidade da Tabata, a Tabata sobe no palco e as duas cantam juntas. E da minha parte é isso, e eu fico por aqui, te convido para seguir minhas redes sociais, também para deixar o seu comentário aqui embaixo, vamos continuar interagindo por aqui, e nos vemos no próximo vídeo. Até o próximo, um grande beijo, tchau!